tá? Olha, se delta, discriminante, que é P2 menos 4Q, é negativo, então a equação característica, qual é a equação característica? U2 mais PU mais Q possui duas raízes complexas, não reais, nenhuma delas é real, não é porque todo número real é complexo, mas nem todo número complexo é real, tá? Não reais, alfa mais e beta, e alfa menos e beta. Onde alfa e beta são números reais, né? Onde alfa e beta são números reais, com beta diferente de zero, claro, né? O beta, estou dizendo aqui, o beta é diferente de zero. Com beta diferente de zero, tá? Só para reforçar, é claro que o beta, as raízes não complexas, beta é diferente de zero. E outras coisas. Quem é alfa mais e beta? Com alfa mais e beta, e o alfa mais e beta é igual a... Olha quem é o alfa mais e beta. Porque quando você calcula, isso aqui vai dar o quê? Vai dar, olha para a equação, vai dar menos B, que é menos P, mais raiz quadrada de quê? P2 menos 4Q, né? Vai ficar a raiz quadrada de P2 menos 4Q sobre quem? Sobre 2. Mas você não escreve assim, porque você não tem raiz quadrada de número negativo. O que você tem é o número complexo, vai ficar assim, ó. Vamos colocar da maneira correta, que isso que eu coloquei está errado, tá? A maneira correta de escrever é delta é igual a quem? A menos P mais I raiz quadrada de quê? De 4Q menos P2 sobre 2. Ok? Aí sim, isso está correto. O que eu te escrevi está errado. Inclusive, eu até errei na aula passada que eu deixei, que estava escrito aqui, não podia ter deixado, mas tudo bem. Na outra aula, né? Depois eu conserto. Alfa mais e beta, que é igual a quê? A menos P sobre 2 mais I vezes Q. Aí de 4Q menos P2. E logo, quem é o alfa, hein? O alfa é menos P sobre 2, ou seja, continua o 2 alfa mais P igual a 0, e beta é igual a quem? Raiz quadrada, que o 4Q menos P2 é positivo. 4Q menos P2 sobre 2. O que dá, o que resulta é o seguinte, quem é beta 2? É 4Q menos P2 sobre 4, que é Q menos o 2 alfa mais P é 0, ou seja,
O P é menos 2 alfa. O P é menos 2 alfa. Se o P é menos 2 alfa, quanto é P2? 4 alfa 2 sobre 4 dá Q menos alfa 2. Tá certo? Ó, você tem o beta 2 é Q menos alfa 2. Beleza. Tá certo? Agora você observa o seguinte, ó. Eu vou atrás de uma solução da forma f de x vezes e elevado a alfa x. E elevado a alfa x não é solução da equação diferencial. Porque alfa não é raiz da equação característica. A equação característica não tem raízes reais. Tá certo? Então, dada, aí eu vou fazer a mesma coisa. É a mesma redação, podia ter dado no Ctrl+C, Ctrl+V. Dada uma função f de R em R, duas vezes diferenciável, tá? Dado uma função f de R em R duas vezes diferenciável, seja φ de R em R, psi de R em R, a função dada por psi de x igual, mesma coisa, ó, g de f não, vou chamar de g, porque f eu estou denotando aqui a função incógnita. Dado uma função g de R, por psi de x igual a g de x vezes e elevado a alfa x. Qualquer que seja o x real. Aí tens mesma conta. Quem é a derivada da psi em x? Quem é? Né? Mesma conta. Ó. G' de x, né? Elevado a alfa x, mais que? Né? Mais alfa g de x elevado a alfa x, qualquer que seja o x real. E quem é a derivada segunda? Quem é? É g duas linhas de x elevado a alfa x mais, aí vai ficar o quê? 2 alfa g' de x, né? Elevado a alfa x, mais o quê? Alfa ao quadrado, g de x, elevado a alfa x. Qualquer que seja o x real. Daí, a função psi tá aparecendo aqui, tá? É solução da equação diferencial linear homogênea, se e somente se. Agora vamos continuar aqui. Não dá para se e somente se. Se e somente se. Agora vamos lá. Psi duas linhas de x, psi duas linhas de x, mais o quê? Mais p, psi linha de x, mais q, psi de x, isso é igual a zero, qualquer que seja o x real. Mas isso ocorre se somente isso. E agora vamos jogar de novo, né? Não deu para aproveitar, então vai ficar o quê? G duas linhas de x elevado a alfa x mais 2 alfa G' de x elevado a alfa x, né?
mais alfa 2 g de x elevado a alfa x. Isso aqui é a duas linhas, mais o que? P vezes filhinha de x, g' de x elevado a alfa x, mais alfa, g de x elevado a alfa x, mais Q vezes φ de x, Q vezes o quê? G de x elevado a alfa x, isso é zero, qualquer que seja o x real. Mas isso é verdade, se somente se, agora vamos agrupar. Aí fica o quê? G duas linhas de x elevado a alfa x, mais, o que é que multiplica G' de x vezes elevado a alfa x? O que é que multiplica? 2α mais P. Mais, e o que é que multiplica G de x vezes elevado a alfa x? Alfa 2 mais P alfa mais Q. Somente isso aqui é zero, qualquer que seja o x real. Mas isso é se somente se, olha, ó, o alfa é menos P sobre 2, isto é, 2α mais P é zero. Então esse termo aqui vai embora, porque está multiplicado pelo 2α mais P. Então fica G duas linhas de x vezes elevado a alfa x, mais... Aí aqui aparece alfa 2 mais P alfa mais Q. Agora observe, ó. Olha a conta aqui, ó. Quanto é 2α mais P? É zero. Se o 2α mais P é zero, multiplique por alfa. Então eu vou ter que 2α 2 mais P alfa é zero. Tá? Isso aqui implica isso. Ok? Mas isso aqui implica o seguinte. Quem vai ser alfa 2 mais P alfa mais Q? Isso aqui eu posso escrever como sendo 2α 2 mais P alfa mais Q menos alfa 2. Só que isso aqui é quanto? É zero. Então isso dá quanto? Dá Q menos alfa 2. Mas quem é Q menos alfa 2? Está aqui, ó. Quem é Q menos alfa 2? Beta 2. Então isso aqui é beta 2. Ou seja, o alfa 2 mais P alfa mais Q é o beta 2. Então, isso aqui é igual a zero, se somente se o quê? Beta 2 vezes G de x vezes elevado a alfa x. Isso aqui é zero, qualquer que seja o x real. Entenderam? Que é se somente se. Coloco elevado a alfa x em evidência. Elevado a alfa x vezes o quê? G duas linhas de x mais beta 2 G de x. Isso aqui é zero, qualquer que seja o x real. Mas isso ocorre se somente se, o elevado a alfa x é diferente de zero. É se somente se G duas linhas de x mais beta 2 vezes G de x é igual a zero, qualquer que seja o x real. Moral da história. Eu demonstrei para vocês o seguinte, sendo alfa a parte real de cada uma das raízes complexas. Faltou 2 ali no Beta 2. Sendo alfa a parte real de cada uma das raízes complexas, esse produto aqui, de uma função duas vezes diferenciável g por elevado a alfa x, é solução da equação
da equação diferencial linear homogênea, se somente se, aí vem para cá, pega tudo. Ó. Se somente se, G é solução dessa equação diferencial. Só que eu tenho duas soluções dessa equação diferencial aqui. Eu tenho duas funções G que satisfazem essa equação. Me diga quem são da aula passada. Me dê duas funções, tal que a sua derivada segunda mais beta 2 vezes ela é zero. A aula passada foi visto isso. Isto diz, não, duas funções que satisfazem essa igualdade aqui, duas funções G. Feito na aula passada. É só seno de beta, seno de beta é x? Seno de beta x e cosseno de beta x. As funções seno de beta x e cosseno de beta x satisfazem essa igualdade aqui. E se uma função g satisfaz essa igualdade, g vezes e elevado a alfa x é a solução da equação diferencial linear homogênea. Então, isto diz, esta sequência de implicações, isto diz que as funções π1 e π2, de R em R, tá? As funções π1 de R em R e π2 de R em R, dadas por π1 de x igual uma função g que satisfaz essa equação aqui, eu vou multiplicar ela por elevado a x. Quem é? Cosseno de beta x. Então, cosseno de beta x elevado a alfa x. E π2 de x igual seno de beta x vezes e elevado a alfa x, qualquer que seja o x real. Essas funções, elas são soluções da equação diferencial linear homogênea. Tá pegando aqui tudo? Resta saber se elas são linearmente independentes, porque se elas forem, eu tenho então, tem-se o seguinte, quem é o Wronskiano de π1 e π2 aplicado em x? Quem é? São determinantes. Para cá. Não, 19 minutos. Encerra, começa outra.